Bom dia, queridos, graça e paz do Senhor. Hoje é domingo, dia 18 de agosto. Nós estamos aqui trazendo para você mais uma lição da nossa Escola Bíblica Discipuladora, a nossa EBD em casa. E essa revista que é produzida pela nossa Convenção Batista Fluminense, uma revista muito boa, trazendo lições maravilhosas. A de hoje é de número 7, cujo texto base está em Gálatas 4, de 1 a 20, e o tema, liberdade e responsabilidade. O hino que nós acabamos de tocar para você é um chamado: vem, filho perdido, vem, assuma a sua responsabilidade como servo do Senhor, pronto para fazer a obra do Senhor. Qual o objetivo da nossa lição de hoje? O objetivo é que você possa aprender que somos livres em Cristo e que, para Paulo, viver a prisão do legalismo representa um retrocesso para a vida cristã. Vamos lá. A discussão sobre a posição dos crentes em Cristo continua com foco na liberdade cristã. Paulo compara a jornada espiritual com a transição da infância para a idade adulta, destacando a diferença entre a tutela de um treinador para uma criança e a autonomia de um filho adulto na casa do pai. Até os 16 anos, a criança é orientada por um auxiliar escravo, mas ao atingir a maturidade, assume responsabilidade direta perante o pai. Isso marca o início de uma nova liberdade, embora acompanhada de uma responsabilidade maior de honrar a família e o progenitor. A intenção ao fazer essa comparação era evidenciar para os crentes da Galácia que escolher espiritualmente a abordagem legalista da lei, em vez da abordagem divina da graça, resulta em perdas, não em ganhos. Optar pelo legalismo é um retrocesso, não um progresso. Os crentes da Galácia comprometeram a mensagem do Evangelho da Graça ao regressarem ao legalismo. Então vamos ao primeiro momento da nossa lição. Primeiro, filhos, não mais escravos. A primeira comparação que Paulo utiliza para orientar os Gálatas foi a condição de escravo e a de filho. Os que se batizaram anteriormente, conforme o texto de Gálatas 3, 26 a 29, eram verdadeiramente filhos de Abraão e herdeiros de Deus na promessa. Segundo Paulo, antes de Cristo se apresentar ao mundo, éramos como filhos e herdeiros, sendo orientados, tutelados, uma condição parecida com a de escravos. Paulo compara a situação de judeus e gentios antes de Cristo como herdeiros menores. Na cultura romana, para um jovem herdeiro, antes de assumir toda a herança de sua família e chegar à maioridade,
era necessário a tutela de orientação de um professor. Ele deveria seguir todas as orientações de seus tutores e administradores, por determinação do seu pai. Não teria o direito de assumir nenhuma responsabilidade ou tomar nenhuma atitude em relação a seus bens. Os cristãos de Gálatas são orientados que a lei serviu para dar direção à promessa da vinda de Cristo. Paulo não está combatendo a religião revelada a Moisés por Deus. Ele combate o legalismo, orientando a graça salvadora através da fé em Jesus Cristo e em seu sacrifício, que seria suficiente para a salvação. No capítulo 4, Paulo orienta que a vinda de Jesus Cristo nos trouxe a maior idade, nos libertando da tutoria da lei, do legalismo e das falsas religiões. Ele veio nos libertar dos sistemas legalistas de religião e das práticas pagãs ocultistas que nos escravizam, para confirmar que não estamos mais no sistema de escravidão, mas somos reconhecidos como filhos de Deus. Ele enviou o Espírito Santo, que é o Espírito de Cristo, que habita em nossos corações. No verso 6 do capítulo 4. Quando vivemos o novo nascimento através da conversão, recebemos o Espírito Santo, que passa a viver em nosso coração. Podemos, então, nos dirigir a Deus não como escravos, mas como filhos, sem receio, medos ou barreiras. Agora podemos chamá-lo de Abba, que significa Pai. Segundo momento, cristãos não mais pagãos. Paulo segue combatendo a influência legalista dentro das igrejas da Galácia e agora volta a sua argumentação ao combate da idolatria e do paganismo. Ele faz uma introdução à vida pregressa dos cristãos de Gálatas e compara-a à nova, que deveria ser dedicada ao verdadeiro Deus, como filhos da herança. Então, essa deve ser a nossa nova posição. Antes, estavam escravizados à adoração de falsos deuses, aprisionados por leis que nada seriam. Como filhos, foram libertos e deveriam desfrutar da verdadeira experiência com Deus, o Criador e sustentador de todas as coisas. O sistema religioso de Roma era cheio de deuses, obrigações e sacrifícios. Todos, de alguma forma, eram aprisionados aos contos e fábulas que envolviam esses deuses. A idolatria, como sabemos, constitui a imaginação humana e a rebeldia no coração de cada homem. Hoje não é diferente. Apesar de todo o desenvolvimento humano e tecnológico, podemos observar pessoas ainda curvadas e aprisionadas a algum sistema religioso e pagão, comentando todo tipo de insanidade contra seus corpos, mutilação, violência, sacrifício, ou seguindo sacrifícios e esforços como caminhadas, promessas ou votos. Paulo orienta aos Gálatas que todas estas coisas ficaram para trás e que agora seria necessário seguir Jesus Cristo como o último cordeiro sacrificado na cruz pelos nossos pecados. Paulo permanece indignado com a possibilidade de os Gálatas retornarem às antigas práticas depois de ter
sido libertos através da sua pregação. Como é que vocês, depois de terem conhecido Deus e serem aceitos por Ele, desejam agora voltar atrás para aquela situação anterior? Uma pergunta que ele faz aos Gálatas, no capítulo 4, verso 9. Observamos que, para Paulo, o legalismo judaico e o paganismo eram a mesma coisa, sistemas que mantinham a prisão da mente e das ações dos Gálatas. Ambos escravizam e sujeitam os homens e normas, preceitos e regras que nunca foram ordenados por Deus. Hoje, precisamos nos manter atentos contra todo tipo de pregação e ensino que tentam substituir a graça de Cristo por campanhas, peregrinações e ofertas. A salvação ocorre somente através de Cristo e mediante a fé. Terceiro momento. O ensino dos falsos mestres. Os missionários judaizantes que pregavam aos Gálatas não eram sinceros em suas intenções. Eles não se importavam com a situação espiritual nem com a vida eterna dos crentes. Eles ensinavam uma doutrina falsa sobre a salvação, não por amor à verdade ou ao bem, mas sim para afastar os Gálatas de Paulo e assim ocupar o lugar do apóstolo no coração desses crentes. Eram falsos mestres que ocultavam seus verdadeiros propósitos através de uma aparência de piedade. Desejavam escravizar o povo novamente, desqualificando Paulo como discípulo chamado e tentando, de alguma forma, introduzir a prisão da idolatria e do legalismo dentro da igreja. Para Paulo, os crentes da Galácia eram inconstantes e imaturos. Eles deveriam ser zelosos pela doutrina, não apenas quando estaria presentes com eles, mas também longe. Com isso, é comum em nossos dias pessoas influenciadas por uma boa música, um culto envolvente e emocionante ou emocional, ou um líder carismático podem sofrer a influência de uma heresia ou a contradição do próprio Evangelho, sem se preocuparem em comparar ou estudar a doutrina. Paulo amava os Gálatas. Em Gálatas 4,19, ele diz: Meus filhinhos, por quem de novo sinto as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Paulo demonstra sua angústia como uma mãe que sente a formação de seu filho em seu ventre. A luta e angústia de Paulo em suas orações e o esforço de transmitir a verdade é identificada nesta carta. Seu desejo não era fazer discípulos seus, mas sim discípulos de Cristo. Seu amor era verdadeiro como de uma mãe que deseja se sacrificar pelos seus filhos, bem diferente dos lobos e falsos mestres que tinham em sua mente somente o desejo de escravizar e destruir a espiritualidade da igreja de Gálatas. Precisamos nos manter vigilantes, estudando e comparando as Escrituras com a verdade, evitando que falsos líderes e mestres conduzam o povo novamente à idolatria e ao legalismo. Conclusão. A abordagem realizada por Paulo nos faz analisar a liberdade em Cristo, o Filho, que recebendo
A tutela de um orientador seria como um escravo que possui a herança de seus pais, mas ainda não pode desfrutá-la. Mostra a submissão ao legalismo judaico, representando um retrocesso completo naquilo que Cristo fez na cruz. Ele veio nos libertar dos rituais da lei de Moisés, trazer de volta à prática da igreja cristã as leis, festas, rituais e datas comemorativas. Representa a escravidão e a submissão aos tutores e administradores, dos quais já estamos livres mediante ao sacrifício de Cristo. Significa, para Paulo, voltar à prisão. Aprendemos que a inconstância e a falta de conhecimento bíblico podem nos levar à destruição quando não comparamos ensinamentos e pregações hoje ensinadas. Heresias podem nos levar novamente à prisão de alma e consciência quando colocamos ações humanas para concluir a obra de Cristo. Evitemos, igualmente, fixar nossa fé exclusivamente na figura de nossos líderes religiosos, sejam eles presentes ou ausentes. Nossa convicção e fidelidade devem sempre estar centradas em Jesus Cristo. Pastor Hernandes Dias Lopes, se não me falha a memória, numa de suas palavras, ele disse que a igreja é importante para nós, mas Cristo é o centro da nossa fé. Ou seja, não podemos estar fixados em grandes líderes, personagens, grandes pastores renomados, com palavras bonitas, mas devemos estar focados em Cristo. Ele sim é o Senhor da igreja. Finalizando a nossa lição, para pensar e agir. Primeiro, qual área de sua vida você luta para relembrar que agora é um filho de Deus? Às vezes esquecemos que somos filhos de Deus, né? Precisamos estar lembrando disso. Segundo, qual pecado após sua conversão foi mais difícil de vencer? Apesar de todos os pecados serem pecados, não haver diferença de tamanho, há alguns pecados que são mais enraizados e eles se tornam difíceis de combater e, com isso, sofremos consequências maiores por praticá-los, mas devemos tratar todos eles como uma condição de pecado e afastá-los da nossa vida. E, finalmente, o ponto 3. Qual a maior barreira você reconhece na vida de um novo convertido? Religião, vícios, amizades. Então está uma lista, de coisas que se tornam barreiras para uma fé genuinamente cristã. Então nós temos aí vícios, temos amigos, temos coisas que atraem o nosso ser, que possamos estar fortalecidos no Senhor para combater estas coisas na nossa vida. Amém? Vamos orar? Eterno Deus, nosso Pai, somos gratos a Ti, Senhor, porque o Senhor, através de Cristo, morrendo na cruz, fazendo o sacrifício no nosso lugar, ó Deus, nos trouxe a salvação. E que nós possamos, Deus, reconhecer que só há salvação em Cristo Jesus. A Tua palavra diz que em nenhum outro há salvação debaixo dos céus, porque nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual podemos ser salvos. Somente por Jesus é que nós alcançamos a salvação e a vida eterna. Dá-nos a sabedoria dos céus. Perdoa, Senhor, os nossos pecados. Fortalece a nossa fé, a nossa esperança no Senhor.
e abençoa-nos, ó Deus. Abençoa as nossas famílias, toda a sua extensão, e ajuda-nos, Pai, na nossa caminhada, que possamos trilhar caminhos retos e seguros, sempre andando na Tua presença, fazendo a Tua vontade. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Vamos mais uma melodia. Se nós fomos remidos por Cristo, vamos usar cada momento servindo ao Senhor. Cada momento sou teu, ó Senhor. Que essa seja a nossa expressão de fé. Pois é, hoje é domingo, dia do Senhor, né? Hoje é dia de estarmos também com a família, almoçarmos juntos, aquele momento de confraternização gostoso, alegre, mas não nos esqueçamos que hoje é o dia do Senhor. Aproveite com a sua família, mas não se esqueça de Deus. E logo mais, queremos te convidar para estar ali na PIB, a partir das 19h30, para mais um culto de adoração ao Senhor. Não fique em casa. Vá à igreja do Senhor e, junto com outros irmãos, esteja ali confraternizando, se alegrando, adorando ao Senhor, no momento onde o seu coração vai estar diante de Deus, pronto, servindo-o e recebendo as bênçãos de Deus através das músicas, através da mensagem, das orações. Que Deus abençoe a sua vida e de sua família. E amanhã, segunda-feira, se Deus permitir, estaremos de volta trazendo para você uma nova reflexão da palavra do Senhor para a edificação das nossas vidas. A todos, um bom dia na graça e paz do Senhor Jesus. Amém?